No nosso trabalho, vamos falar sobre o livro Poesia Marginal. Um dos escritores do livro é o Francisco Soares Alvim Neto. Nasceu em 1938, na cidade de Araxá, Minas Gerais. Sua poesia é dividida em duas vertentes, uma lírica e outra de reflexão social. Chico Alvim, como também é conhecido, é um poeta diplomático brasileiro. Sua carreira iniciou no exterior, como secretário de representação do Brasil junto à Unesco em Paris. Foi cônsul-geral do Brasil em Barcelona no período de 1995 a 1999, em Roterdão, na Holanda, de 1999 a 2003. Sua primeira publicação foi em 1968 com o livro de poemas Sol dos Cegos, que junto com Antônio Carlos de Brito, o Cacaso, marcou o aparecimento do que José Guilherme Marchior chamou de primeira geração de poetas, pós-vanguardas. Suas outras obras de sucesso foram Dia Sim, Dia Não, em 1978, Lago Montanha, em 1981, O Corpo Fora, em 1988, Elefante, em 2000, entre outros. Francisco Alvim viveu em Paris de 1969 a 1971, período em que escreveu parte do seu livro Passatempo, que lançou em 1974 pela coleção Frenesi, editora no qual também publicou livros de Cacaso, Geraldo Carneiro e João Carlos Padua, todos autores do período que ficou conhecido como Poesia Marginal. Paulo Leminski Filho, nascido em 24 de agosto de 1944, em Curitiba, filho de Paulo Leminski e Áurea Pereira Mendes, mestiço de pai polonês com mãe negra, Paulo Leminski foi um filho que sempre chamou a atenção por sua intelectualidade, cultura e genialidade. Estava sempre à beira de uma explosão e assim produziu muito. Casou-se aos 17 anos com a desenhista e artista plástica Neiva Maria de Souza, da qual se separou em 1968. Ainda em 1968, com a também poetisa Alice Ruiz, casou-se, com quem viveu durante 20 anos. Algum tempo depois de começarem a namorar, Leminski e Alice foram morar com a primeira mulher do poeta e seu namorado, em uma espécie de comunidade hippie. Ficaram lá por mais de um ano, e só saíram com a chegada do primeiro de seus 3 filhos. Dentre suas atividades, criou habilidade de letrista e músico, gravando até mesmo com Caetano Veloso. Leminski é visto por muitos como um poeta de vanguarda, todavia por ter aderido à contracultura e ter publicado em revistas alternativas. Muitos o aproximam da geração de poetas marginais, embora ele jamais tenha sido próximo de poetas como Francisco Alvim, Ana Cristina César ou Cacaso. Foi professor de História e de Redação em cursos pré-vestibulares e também era professor de judô. Desde muito cedo, Leminski inventou um jeito próprio de escrever poesia, preferindo poemas breves, muitas vezes fazendo haikais, trocadilhos ou brincando com ditados franceses. O movimento dito marginal absorveu o grito silenciado pela ditadura militar e, portanto, a união de artistas em geral, agitadores culturais, educadores e professores fez com que buscassem uma forma de divulgação da arte e da cultura brasileira, reprimida pelo sistema totalitário que vigorava no país. Inspirado nos movimentos de contracultura, a denominação geração mimeógrafo remete justamente à sua principal característica, ou seja, a substituição dos meios tradicionais de circulação de obras para os meios alternativos de divulgação empregados pelos artistas independentes da cultura marginal, os quais sentiram a necessidade de se expressarem e, sobretudo, divulgarem suas ideias. Leminski morreu em 7 de junho de 1989 em consequência a uma cirrose hepática. Antônio Carlos Ferreira de Brito, mais conhecido como Cacaso, foi um dos maiores representantes da poesia marginal, sendo uma das vozes que colaborou para o grito de liberdade o qual o país almejava diante da repressão causada pela ditadura. Antônio Carlos nasceu em Uberlândia, Minas Gerais, em 1944. Com grande talento para o desenho, aos 12 anos ganhou uma página inteira em um jornal com a publicação de uma de suas caricaturas de políticos. Cacaso foi o criador da coleção Frenesi e escrevia artigos em um jornal comentando as obras de Chacal, Ana Cristina e entre outros escritores. Estreou em 1968 com o livro Palavra Serzida, em que revela certa influência simbolista trazida de obras de outros artistas como Cecília Meirelles. Em 1970, sua poesia torna-se mais descarnada, coloquial e humorada. Um de seus livros mais famosos é Beijo na Boca, em que faz referência ao romantismo brasileiro.
Seus livros não só revelam uma das mais combativas e criativas vozes daqueles anos de ditadura, como também a dar visibilidade e respeito ao fenômeno da poesia marginal em que militavam diretamente ou indiretamente. Também compôs letras para canções de Tom Jobim e Sueli Costa. Antônio Carlos Brito morreu em 1987, no Rio de Janeiro. Com início no Rio de Janeiro, posteriormente se espalhando pelo resto do Brasil, o movimento marginal foi marcado pelo rompimento com padrões literários. Em um cenário internacional de movimentos contra a cultura e um contexto nacional de forte repressão e censura devido à ditadura militar, estudantes, intelectuais e classe média, por meio de poesias e apelo visual, mostravam sua recusa à sociedade de consumo, à política e à moral estabelecida. Nesse movimento, a poesia sai dos livros e vai para as ruas, podendo ser lida em muros, banheiros públicos e principalmente em folhetos mimeografados, que eram distribuídos de mãos em mãos em todos os lugares. Tais folhetos recebem esse nome porque os próprios poetas eram responsáveis pela cópia de suas poesias, sem vínculo algum com editoras, e para isso utilizavam um mimeógrafo. Como características, as obras empregam coloquialidade, ironia, sarcasmo, gírias e humor. Tratam-se de poesias curtas, rápidas, com poucos versos. De figuras de linguagem, pode-se observar um uso marcante de sonoridade, por meio de aliteração e anáfora. É comum também o uso de duplo sentido das palavras e metalinguagem. Tudo isso a fim de abordar temas relacionados ao universo da criminalidade, à violência, ao mundo das drogas e da miséria urbana. Nascido no Rio de Janeiro, em 1951, o nome Chacal é o pseudônimo do poeta, escritor, cronista e letrista Ricardo de Carvalho Duarte, que junto a Cacasso destacou-se como poeta marginal da geração Mimografato. Seu primeiro livro chama-se Muito Prazer, Ricardo. Seus versos possuem uma linguagem que se aproxima muito da fala cotidiana, jornalística e com muitas gírias. Sua obra foi reunida em 1983 na coletânea Drops de Abril. Em 1972, passa a colaborar com a revista Nave Louca, junto aos poetas Wally Salomão e Torquato Neto. E publica, também mimografado, o livro Envelope Preço da Passagem, com tiragem de 1.000 exemplares. Com o dinheiro da venda, passa uma temporada em Londres, entre 1972 e 1973. Chacal está perto de completar 65 anos e permanece fiel ao espírito jovem, irreverente e contestador que marcou sua primeira produção na década de 70, época da geração mimografado. Ele continua escrevendo e vivendo com quem começa, e não com quem conclui um livro ou uma aventura. Poetisa, tradutora e crítica literária carioca, Ana Cristina César nasceu dia 2 de junho de 1952, no Rio de Janeiro. Filha do sociólogo e jornalista Aldo Aranha Lens César e de Maria Luísa Cruz. É considerada uma das principais figuras femininas na geração mimeógrafo, com as publicações de edições independentes, Cenas de Abril e Correspondência Completa. Aos 6 anos de idade, Ana já ditava poemas para sua mãe. No entanto, quando foi para a Inglaterra, cursou literatura em língua inglesa. Quando voltou, decidiu dedicar-se à tradução e escrita na Faculdade de Letras do Rio de Janeiro. Ana começou a publicar poemas e prosas. Suas atividades não pararam por aí. Fez pesquisas literárias, mestrado em comunicação e outra temporada na Inglaterra com mestrado em tradução literária. Suas obras mantêm uma linha entre ficcional e autobiográfico. Algumas de suas obras são Luvas de Película, em 1980, Literatura Não é Documento, em 1980, A Teus Pés, em 1982 e Inéditos Impressos, em 1985. Ana comete suicídio aos 31 anos de idade, atirando-se do 8º andar da janela do quarto dos seus pais, em Copacabana. Ana Cristina César é o que possui uma da escrita mais pessoal, isto é, menos influência por obras, vanguardas ou movimento anteriores. Seus poemas, quase sempre na primeira pessoa do singular, estabelecem um tipo de discurso de si, um diálogo com a própria experiência do mundo. Como exemplo, cito o poema Olhe Muito Tempo, o Corpo de um Poema, que foi incluído no livro Os 100 Melhores Poemas Brasileiros do Século.